Porque Paulo está escrevendo então, a igreja ia pensar assim, tem muitos Paulo por aí. Os irmãos viviam uma época de carteirinha, significava escravo. Depois ele se apresenta aí também como apóstolo. Eu sou propriedade de Jesus, sou servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Eu sou pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele se consagrou ao Evangelho e ao ministério, para que a igreja estivesse ciente. Eu quero começar aqui trazendo alguma explicação para vocês a respeito da saudação que Paulo escreve aqui na carta, enviando aos romanos, aí nos primeiros versículos. Porque Paulo está escrevendo então esta saudação para a igreja de Roma. Primeiro, a igreja não conhecia Paulo. E naquela época não existia só Paulo com o nome de Paulo, tinha muitos outros Paulo. Então Paulo não poderia apresentar a carta à igreja dizendo assim, eu sou o apóstolo Paulo, porque a igreja ia pensar assim, mas tem muitos Paulo por aí. Só que na época aqui, os irmãos viviam uma época de carteirinha. Então Paulo, além dele se apresentar como Paulo, ele tinha que se identificar quem ele era, e é o que ele vem fazendo aqui. Ele vem se identificando quem ele é. Quais são então aí os requisitos da credencial de Paulo? Primeiro, ele vem dizendo aí que ele era um servo do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 1. Acompanha comigo aí, Paulo, servo de Jesus Cristo. E por que ele vem dizendo servo? Para os romanos na época, servo significava escravo. Então Paulo está dizendo assim aos irmãos de Roma: eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo se apresenta como escravo? Porque escravo na época era uma propriedade. A pessoa, quando era escravo, ela era propriedade de alguém, ela tinha um dono. Então Paulo vem dizendo assim, eu sou do Senhor Jesus Cristo, Ele é meu dono. Depois ele se apresenta aí também como apóstolo, a parte B do versículo, chamado para ser apóstolo. O termo apóstolo significa isso: alguém enviado por uma autoridade, com uma comissão. E quem era ali a autoridade que estava enviando Paulo como apóstolo? Jesus Cristo. A pessoa nessa época aqui, irmãos, para ser apóstolo, ela tinha um requisito. E qual era o requisito que uma pessoa, para ser intitulada como apóstolo, tinha que ter? Ela tinha que ter visto Jesus Cristo ressurreto. Você não ouve falando apóstolo Mateus, você não ouve falando apóstolo Marcos, você não ouve falando apóstolo Lucas. São evangelistas, porque eles não andaram com Cristo, não viram Cristo ressurreto. Então não poderia chamá-los de apóstolos, somente aqueles que viram Jesus ressurreto. É o contrário do que acontece nos nossos dias de hoje, A pessoa, para ter um destaque a mais na igreja, já vai aí intitulando de apóstolo. A pessoa, só porque abriu um ponto de pregação, ela já acha que é um apóstolo. Não é nada disso. Na tradição aqui,
a pessoa para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus ressurreto. E Paulo, ele apresenta aqui também aos irmãos como pregador do evangelho. Aí no versículo de número 1, ele diz assim, a parte C do versículo: separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus para o poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo, ele vem dizendo: eu sou pregador do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele era ali um rabino. Se você acompanhar, pegar para estudar aí a história de Paulo, você vai ver que ele estava estudando para ser rabino. E Paulo agora, ele já tinha ali sido consagrado aos fariseus, mas quando ele se entregou a Jesus Cristo, ele se consagrou ao evangelho e ao ministério. Então ele vem falando aqui aos irmãos de Roma: eu sou pregador do evangelho. E ele vem colocando aí também, amados, o quarto requisito aí, da credencial de Paulo. Ele vem colocando aí como um missionário aos gentios, a qual ele vem dizendo aí do versículo 5 ao 7, olha aí, a comissão especial de Paulo era levar o evangelho aos gentios, e por isso planejava ir a Roma, a capital do império. Paulo também desejava levar a mensagem de Cristo até a Espanha. Paulo, quando ele vem escrevendo esta saudação, estes 7 versículos aos romanos, ele vem identificando ali quem ele era, para que a igreja estivesse ciente de quem eles iriam recebê-los. Isso mostra para nós, amados, que não é qualquer pessoa que a gente pode colocar para pregar dentro da nossa igreja. Não é só porque a pessoa chegou aí de terno, gravata, eu sou fulano tal, a gente vai dar oportunidade para essa pessoa. Não é assim. Quando isso acontece, a igreja está errada. E eu sempre falo isso para vocês. Vocês têm toda a liberdade de anotar tudo aquilo que eu falo e depois você pesquisar para ver se aquilo está procedendo, se o que eu estou falando aqui é verdade ou não. E isso é bom que a igreja faça, porque você vai aprender mais ainda. Entenda, eu estou sendo aqui só um canal para despertar em você o desejo de conhecer a palavra. Então você não pode ficar só naquilo que eu estou falando. Você tem que buscar mais a fundo. E Paulo, aqui então, ele vem trazendo essa saudação, identificando quem ele é. E nós vimos aqui que Paulo, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, como apóstolo, como pregador do evangelho e como missionário aos gentios. Amém? Amém, igreja?